Na primeira questão, nós temos aqui uma pergunta: quais das sequências abaixo são PAs? Então, se eu pegar aqui o item A nós temos aí 2, 5, 8 e 11. Do 2 para o 5, a gente percebe que somou-se 3. Do 5 para o 8, a mesma coisa. Foi adicionado 3. E do 8 para o 11 também. Então, nessa sequência, sempre, para obter o próximo termo, adiciona-se 3. Então, é uma PA porque tem essa regularidade. Sempre se soma com o mesmo valor. Então, aqui o item A é PA. No item B, a gente tem os termos 10, 14, 6 e 20. Do 10 para o 14, adicionou-se 4. Agora, do 14 para o 6, na verdade, subtraiu-se 8. Então, você percebe que já temos valores diferentes aqui para a possível razão. Então, quando acontece isso, quando temos valores diferentes, nós temos aqui mais 4 e menos 8, então não é PA. No item C nós temos 7, 13, 19, 25 e assim vai. Do 7 para o 13, aumentou-se, adicionou-se 6. Do 13 para o 19, também adicionou-se 6. E do 19 para o 25, a mesma coisa. Então, como os valores aqui são iguais, os que estão sendo somados, então é PA. E por último, no item D, nós temos 3, 10, 17, 24 e 31. Pronto. Do 3 para o 10, somou-se 7. Do 10 para o 17, também. Do 17 para o 24, a mesma coisa, adicionou-se 7. E por último, do 24 para o 31, também adicionou-se 7. Então, como todos os valores são iguais, os que estão sendo adicionados, então, novamente, é uma PA. A questão não pede para classificar se é crescente, se é decrescente ou se é constante, mas vamos só observar isso, a título de informação. Essa PA do item A, você percebe que os valores estão aumentando. 2, 5, 8, 11. Então, é uma PA crescente. Além disso, também a gente pode observar pela razão. A razão é 3 positivo. Quando a razão é positiva, a PA é crescente. Quando a razão é negativa, é decrescente. E quando a razão é 0, aí a PA é constante. No item B não é PA. No item C acontece a mesma coisa. Os valores estão crescendo. 7, 13, 19, 25. E a razão é positiva. É 6 positivo. Então, é uma PA crescente. No item D, também, nós temos valores crescendo. 3, 10, 17, 24, 31. E a PA também, aliás, a razão também é positiva, é 7 positivo. Então, é uma PA crescente.
Se nós tivéssemos, por exemplo, vamos colocar aqui outro exemplo. Se nós tivéssemos uma PA, onde teria 10, 7, 4 e 1. Só um exemplo de PA. Essa PA, você percebe que os valores estão diminuindo. Do 10 foi para o 7, do 7 foi para o 4 e do 4 foi para o 1. Então, como estão diminuindo, é uma PA decrescente. E, além disso, você percebe que, se a gente fosse observar a razão, do 10 para o 7, subtraiu-se 3. Do 7 para o 4, a mesma coisa. E do 4 para o 1 também, subtraiu-se 3. Então, ó, razão negativa, PA decrescente. E se a gente tivesse um outro caso, ó, se eu tivesse, por exemplo, uma PA que fosse menos 8, menos 6, menos 4, e assim continuaria. Se eu tivesse uma PA como essa, nesse caso, você percebe que são números negativos e que estão cada vez mais se aproximando do zero. O menos 8, menos 6, menos 4. O próximo termo seria o quê? Deixa eu colocar aqui de vermelho mesmo. O próximo termo seria o menos 2. O outro termo seria o quê? Seria o zero. Então, você percebe que está cada vez mais se aproximando do zero. Quando números negativos, se aproximam do zero, então eles estão crescendo. Cada vez que os números negativos se aproximam do zero, então, na verdade, eles estão crescendo o valor, estão aumentando. Então, essa PA aqui seria um caso de PA crescente. E se a gente fosse observar isso também pela razão, a gente perceberia isso. Porque, por exemplo, do menos 8 para o menos 6, você vê que somou-se 2. Por quê? Porque menos 8 com mais 2, como são sinais diferentes, a gente pode usar aquela situação de dinheiro que eu tenho e dívida. O negativo é a dívida e o positivo é o dinheiro que eu tenho. Se eu estou devendo R$8 e eu tenho R$2, que é o positivo, então eu dou meus R$2 e ainda vou ficar devendo, que é negativo, R$6. Ok? Então, como a razão aqui é 2 positivo, então realmente é uma PA crescente. E caso você não consiga perceber que a razão seria 2 positivo, você poderia também usar o cálculo da razão. Razão é o quê? É qualquer termo da PA menos o anterior. Então, se eu usasse aqui, por exemplo, o segundo termo, que é menos 6, menos o termo anterior, que é o menos 8. Então, ficaria assim, ó, segundo termo, menos 6, menos o anterior, que é menos 8. Então, a razão seria o quê? Seria menos 6, menos com menos aqui, ó. Sempre que tem um parênteses, você faz jogo do sinal. Menos com menos dá mais. Então, mais, e aí coloca o 8. E aí seria o mesmo caso que eu estava fazendo aqui em cima, ó. Você faria usar aquela situação de negativo é uma dívida e o positivo é o dinheiro que eu tenho. Então, se eu estou devendo R$6 e eu tenho R$8, eu pago minha dívida e ainda sobra para mim R$2, ou seja, 2 positivo. Então, essa seria a razão. E aí, por último, a gente pode ter uma situação onde a PA tem todos os termos iguais. Digamos que todos os termos da PA fossem menos 3. Então, quando todos os termos da PA são iguais, como é esse caso aqui que eu coloquei, então é uma PA constante. Certo?